Olá a todos, meu nome é Miguel Martins, sou sommelier e é com muito prazer que estou aqui neste grupo no Voit para partilhar algumas ideias sobre vinho, porque é esta paixão que nos une a todos que estamos neste grupo e até porque o vinho é algo democrático e é sempre um prazer falar do vinho para todas as pessoas, dos vários quadrantes de atividade, de profissões que tenham diferentes, regiões. É sempre um prazer porque o vinho é sempre um pretexto para nos unir a todos e para nos pôr à mesa a conversar. Neste caso separados, mas melhores dias virão. Eu hoje estou aqui para falar não em concreto de uma marca de vinho, até porque com esta situação da quarentena, como devem calcular, o meu estoque de vinhos em casa tem sido um bocado desbastado e então peguei numa garrafa de vinho que achei que podia usar como tema para falar não propriamente desta marca, se bem que não é desprimor para a marca, só que achei que era um pretexto engraçado para falarmos de uma casta, neste caso uma casta internacional, que é o Sauvignon Blanc. Eu tenho, para apresentar um pouco sobre esta casta, um vinho da zona de Lisboa, a Quinta de Boa Esperança, é um 100% Sauvignon Blanc, mas como disse, irei falar um bocadinho mais sobre o vinho mais para a frente, mas gostava de falar, de fazer algumas considerações sobre o que é esta casta, que é o Sauvignon Blanc. Estamos a falar de uma casta que é provavelmente das castas mais disseminadas no mundo e é uma casta que tem como origem a zona de Bordeaux, onde se fazem excelentes vinhos, obviamente, e pronto, é uma casta que na zona de Entre-deux-Mers, que é uma zona em Bordeaux, tem uma importância única e também transportando ali para aquela zona de Bordeaux, podemos encontrá-la, por exemplo, em Sauternes, em que às vezes são usadas para fazer um blend e criar os famosos vinhos doces. Isto logo à partida vos dá também uma ideia de que é uma casta muito versátil, que podem fazer ou usar em várias aplicações. Mas falando de Sauvignon Blanc, e eu vou contextualizar o Sauvignon Blanc em termos do mundo e depois transportar essa realidade para Portugal. O Sauvignon Blanc, apesar de ter sido originário da zona de Bordeaux, há uma zona em França que, na minha opinião, tem realmente a expressão máxima daquilo que a casta consegue dar, que é a zona do Val do Loire. Ora, o Loire é um rio que corre de sul para norte, em França, na zona central de França, e que tem uma influência tremenda na produção destes vinhos naquela zona. Não só da forma como afeta diretamente o próprio clima da zona, mas também porque em termos de solo, e aí é que é o grande segredo da zona dos vinhos do Val do Loire, em termos de solo, transmite uma mineralidade, uma complexidade, uma estrutura aos vinhos que, na minha opinião, não é igualável em qualquer outra parte do mundo. Falando nesta zona do Val do Loire, há duas localidades que são, por excelência, as mais conhecidas para o Sauvignon Blanc. Estamos a falar do Sancerre, uma localidade na margem do rio Loire, e quase oposto ao Sancerre temos a zona de Pouilly, neste caso Pouilly-Fumé. Apesar de estarem relativamente próximas, têm esta influência comum do clima daquela zona, mas o que vai fazer a grande diferença nestas duas localidades é precisamente o sol. Nós estamos a falar de uma zona que tem na sua composição solos muito ricos em fósseis, são normalmente argilocalcários, mais na zona de Sancerre, e temos o famoso silex, que é uma pedra lascada na zona de Pouilly-Fumé, que transmite a estes vinhos uma singularidade única. São vinhos de uma expressão mineral absolutamente
fantástica. Nós vamos perceber que das várias zonas do globo do qual eu irei falar sobre o Sauvignon Blanc, vão ver que o fator comum destas zonas é basicamente o clima. O que faz a diferenciação entre estes vários vinhos é essencialmente o sol. E tal como eu disse anteriormente, na zona de Sancerre e Puy-Fumé, os solos são solos únicos, irrepetíveis quase para a produção do Sauvignon Blanc, que encontrou ali um berço ideal para exprimir tudo aquilo que esta casta fantástica consegue dar. O Sauvignon Blanc, tendo origem em Bordeaux, há duas variantes que nós temos que ter em conta. Uma delas é um Sauvignon Gris, que basicamente é a mesma casta, mas que tem uma película mais acinzentada, que transfere para os vinhos qualquer coisa de diferente também. E temos uma que é muito pouco conhecida, que é o Sauvignon Verde, que é quase é residual, não se usa muito. Esta casta Sauvignon Blanc, quando transportada para várias zonas do globo, como vão perceber, dá coisas diferentes. Tal como todas as castas no mundo, sendo a mesma casta, obviamente que vão beber, entre aspas, a influência que tem de clima, de solo e tudo mais, daquilo que os franceses chamam de terroir, e é isso que vai diferenciar umas para as outras. Se nós pensarmos, por exemplo, na Nova Zelândia, estamos a pensar numa zona do mundo que se tem tornado famosa internacionalmente precisamente pela produção do Sauvignon Blanc. Reparem, na Nova Zelândia, na ilha sul, na parte norte, há uma zona muito famosa chamada Marlborough, que basicamente é composta por três vales, e é uma zona muito ventosa, uma zona em que as temperaturas não são muito elevadas, se bem que nesta zona de Marlborough há às vezes alguma exceção em relação ao resto da ilha. Mas aqui o Sauvignon Blanc tornou-se rei e é plantado essencialmente nestes três vales, como eu disse, mas lá está, em terrenos mais ricos, que não é sinónimo de fazer vinhos melhores, às vezes até pelo contrário, são terrenos mais fáceis, em que as vinhas não têm que trabalhar tanto, não têm que se esforçar tanto para fazer os vinhos. São terrenos que conferem, se calhar talvez de uma forma única, alguns aromas tropicais, herbáceos, porque o Sauvignon Blanc é basicamente isto. O Sauvignon Blanc temos duas famílias distintas de aromas, de estilos, em que uma delas transmite-nos para sabores mais herbáceos, mais vegetais, quase aspargos, alcachofra, que é mais ou menos aquilo que nós encontramos ali na zona do Val de Loire, que eu estava a falar. E depois temos uma componente mais tropical do Sauvignon Blanc, que se manifesta mais em zonas como a Nova Zelândia. E estamos a falar de aromas tropicais como ananás, como maracujá, como um toque de banana verde às vezes. São basicamente os dois estilos que nós temos no mundo de Sauvignon Blanc. A parte mais vegetal e a parte mais tropical. Nesta zona da Nova Zelândia, eles realmente expressam todo esse vigor aromático, mas perdem um bocado naquilo que, lá está, o solo em França dá e ali não dá tanto, que é a estrutura, a mineralidade, a complexidade, a capacidade, inclusive, destes vinhos envelhecerem, que isso acontece muito no Val de Loire e, em concreto, na zona de Puy-Fumé. E aqui na Nova Zelândia são vinhos muito agradáveis, são vinhos muito aromáticos, muito tropicais, fáceis de beber. Não conheço ninguém que não goste de beber aquilo, mas o grande problema é a frequência como que bebemos aqueles vinhos. Ou seja, são vinhos que ao fim de um certo tempo cansam, porque é mais do mesmo. São vinhos muito
digamos, fabricados, são vinhos muito industrializados. Para terem uma ideia, na Nova Zelândia, cerca de 75% da produção de vinhos brancos são Sauvignon Blanc. E isto faz com que aquilo seja massificado, em que os vinhos, não quero estar a ser injusto para os produtores, mas aquilo é mais do mesmo, não sei se me percebem. Mas, no entanto, é uma referência a nível mundial, o Sauvignon Blanc, que vem desta zona da Nova Zelândia. Agora, se formos para outro continente, por exemplo, podemos no continente americano encontrar, não só nos Estados Unidos, temos ali na zona de Sonoma, mais na parte costeira, temos em Oregon, há também algum Sauvignon Blanc. Isto porquê? Porque estamos a falar de zonas, lá está, mais frescas, mais frias, com influência, neste caso, do Pacífico. E temos também ali uma predominância grande de Sauvignon Blanc na zona, no Chile. No Chile, um bocado na zona de Casablanca, não confundir Casablanca e Marrocos, é uma zona ali do Chile, produtora de vinhos, em que também tem muita expressão, mas na verdade estes vinhos desta zona do mundo são vinhos que se calhar não têm aquela expressão aromática que têm os vinhos da Nova Zelândia, mas são vinhos mais equilibrados, mais redondinhos, mais fáceis, mais descomplicados, não tão pretenciosos, mas são vinhos muito agradáveis, obviamente, e de certa forma fazem-me lembrar algum do Sauvignon Blanc que é produzido cá em Portugal. Não em todas as regiões, mas eu, quando penso em vinhos estilo Novo Mundo e na casta Sauvignon Blanc, penso ali de alguns da zona costeira do Alentejo. Apesar de ter influência atlântica, não deixam de ter também esta forte influência do clima, que é, como todos sabem, quente, e isso, de certa forma, faz com que os vinhos sejam um pouco mais fáceis, não sejam tão complexos, tão minerais, tão vibrantes quanto são estes vinhos da zona do Val do Loire. Porque, no fundo, é isso. Nós temos na Nova Zelândia a parte aromática que é muito bem trabalhada, são vinhos muito crispy, como diziam os ingleses. Depois, no continente americano, temos vinhos mais equilibrados, mais redondinhos, se calhar não tão aromáticos como os da Nova Zelândia. E depois, na Europa, temos isto. Temos a França, que é a estrutura, a complexidade, a mineralidade, não tão exuberantes no nariz. E transportando tudo isto para Portugal, nós encontramos este perfil mais estilo Novo Mundo no sul de Portugal, para o Sauvignon Blanc. No norte também há algumas coisas, e eu quando digo norte estou a falar se calhar de Douro, que é raríssimo encontrar Sauvignon Blanc, como vocês sabem, mas o caso muda de figura quando falamos em Bairrada, por exemplo, nas beiras, Bairrada, Dão. São zonas que, mais uma vez, e em concreto a Bairrada, tem esta influência atlântica que é fundamental para o Sauvignon Blanc se expressar de uma forma mais digna daquilo que ele é. No Dão também temos vinhos espetaculares com Sauvignon. E depois temos uma zona que para mim é se calhar a zona de excelência em Portugal para o Sauvignon Blanc, que é Lisboa. Não é alheio o facto de ser uma zona com uma forte influência atlântica, e isso, lá está, é fundamental para os vinhos feitos com Sauvignon Blanc, para eles se expressarem. E aqui nesta zona de Lisboa temos aquela influência atlântica de ventos fortes que, de certa forma, transmitem alguma, inclusive, salinidade aos vinhos, o que, na minha opinião, faz vinhos mais ao estilo francês do que ao estilo Novo Mundo. Por isso é que eu, se calhar até por sorte, tinha um Sauvignon Blanc ali da zona de Lisboa, e achei engraçado, achei curioso trazê-lo, porque é, na minha opinião, se calhar a zona no país em que esta casta encontra o seu berço
ao seu habitat mais natural. Não é alheio o facto de em Lisboa nós encontrarmos castas, muitas castas francesas, inclusive temos ali algum Riesling, neste caso estilo alemão, mas encontramos muito Pinot Noir, isto precisamente por causa das condições climáticas, de solo, desta influência forte atlântica que encontramos naquela zona e que é benéfica para o Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc em Portugal não tem aquela expressão que tem em países do Novo Mundo, ou mesmo em França e por aí fora. Esqueci-me de referir Itália, mas Itália também tem Sauvignon Blanc espetacular na zona do Alto Adige, que é no norte de Itália, que faz ali fronteira com o sul de Tirol, mas estamos a falar de altitude, lá está um clima mais fresco, ali os Sauvignon Blanc também são espetaculares, muito ao estilo francês e não tanto ao estilo do Novo Mundo. E em Portugal nós temos uma produção residual de Sauvignon Blanc e se calhar uma aceitação não tão grande do mercado, porque nós temos algo que faz com que o Sauvignon Blanc seja sempre relegado para segundo plano. Isto é, os vinhos verdes. No fundo, o vinho verde está intrínseco na nossa história, na nossa cultura, e é um estilo de vinho muito parecido com aquilo que se faz com o Sauvignon Blanc, e castas como o Alvarinho ou o Loureiro são castas que, na minha opinião, podem ocupar este lugar deste estilo de vinhos a nível nacional e até internacional. O Alvarinho e o Loureiro, na minha opinião, são castas de nível internacional que podem ser alternativas para quem gosta de Sauvignon Blanc ou deste perfil de vinhos mais frescos, mais com acidez, com mineralidade. E então acho que uma pessoa, quando vai a uma loja de vinhos em Portugal, normalmente, se tiver que optar entre um Sauvignon Blanc e se calhar um Alvarinho, acho que a grande maioria vai optar sempre por um Alvarinho, e bem, porque é aquilo que nos diz respeito a nós, é a nossa cultura e é uma grande casta. Por isso o Sauvignon Blanc há de ser sempre em Portugal uma casta secundarizada em relação aos nossos grandes vinhos verdes. Eu, não me queria alongar muito mais, porque acho que o nosso tempo também não é muito. Vou só tecer algumas considerações deste vinho. Faz algum tempo que eu não provo este vinho. Eu, como achei que este grupo era um grupo muito democrático, em que não era pretencioso, e pelo que eu tenho visto nas publicações, as pessoas falam de vinho e de qualquer vinho, independentemente do preço. Eu também não quis cair no ridículo de trazer aqui um Sauvignon Blanc caríssimo, uma coisa muito complicada. Não é essa a ideia. Nós estamos aqui pela paixão do vinho, pelo prazer de partilhar estes momentos. E eu acho que este vinho é um vinho correto, que demonstra um bocado aquilo que eu vos estive a falar anteriormente sobre o Sauvignon Blanc. Há aqui, dentro daqueles dois perfis que eu falei de aromas do Sauvignon Blanc, que eu vos falei da parte herbácea, vegetal e da parte mais tropical, dentro desta parte herbácea há ali um aroma que eu não quis falar, mas que encontro um bocado neste vinho, que é, e podem achar que isto é um bocado estúpido, mas isto é mesmo assim. Normalmente o Sauvignon Blanc, há alguns que podem transmitir um certo toque a mijo de gato. É mesmo isto, foi isso que eu disse. Isto porque a acidez tremenda que o vinho tem, às vezes faz ele derivar, e também tem a ver com os clones, pode ter a ver com os clones, pode ter a ver com o terroir onde eles são produzidos, mas esta é, na verdade, uma componente que às vezes alguns Sauvignon Blanc podem ter. E eu encontro um bocado neste vinho. Isto pode acontecer por muitas razões. Isto não é mau, nem é bom, é o que é no vinho. Mas pode ser um vinho que este, por acaso, é um 2018. Às vezes pode ser um vinho um pouco mais antigo, que começa a desenvolver esses aromas.
pode ter a ver com muita coisa. Na verdade é aquilo que eu acho um bocado neste vinho. Não tem aquela expressão tropical, é cítrico, tem toque cítrico, sem dúvida, mas não tem aquela expressão tropical dos vinhos do Novo Mundo, feitos com Sauvignon Blanc. Nem tampouco é aquele toque fumado, mineral, que se nota logo no nariz, ali da zona do Val do Loire. Mas tem um aroma correto, tem este toquezinho que eu falei de mijo de gato, mas é algo intrínseco aos Sauvignon Blancs. É um vinho, como eu disse, correto, um vinho equilibrado, é fresco, uma mineralidade que é um bocado persistente. Digamos que não é um vinho muito longo. Também não me parece que este vinho tenha sido um vinho feito com o intuito de guardar, não é o caso. Mas é um vinho que, de certa forma, demonstra aquilo que eu estava a falar dos vinhos de Lisboa. E eu aqui neste vinho, no palato, sinto aquele toque residual de salinidade que é típico desta zona, com uma forte influência atlântica. É um vinho agradável. Só finalizando e dizendo, pronto, que isto faz parte também do meu trabalho, a parte gastronómica nunca posso dissociar do resto. Isto é um vinho que obviamente toda a gente vai dizer, isto é bom com peixe, é bom com, sei lá, com marisco. Eu vou-vos levar um pouco mais além, porque eu acho que o Sauvignon Blanc, ou os vinhos no geral, às vezes nós devemos ser um bocado mais ousados. Isso faz parte do meu trabalho e tentar, de certa forma, levar-nos a outros limites que não estão pré-concebidos à partida, em que as pessoas dizem, ok, branco é com peixe, tinto é com carne. Nada disso. Temos que ser um bocado criativos às vezes. E eu vou-vos deixar uma sugestão que se calhar é um bocado fora da caixa, mas que vocês deviam experimentar. Um dia que queiram experimentar um Sauvignon Blanc com entrecosto, peguem num piano, aquilo que nós designamos de um piano de entrecosto, no forno, façam uma marinada com laranja, com limão, com raspa de limão, laranja, um toque muito cítrico, ponham-lhe ali uma malagueta para lhe dar um toque picante. Levem essa peça de carne ao forno e depois finalizem com um sweet and sour chili sauce, e vocês vão ver que esta versatilidade que os sauvignons têm para acompanhar comida asiática, picantes, sushis, ok? Vai de certa forma ser também surpreendente para todos estes picantes, cítricos que nós fizermos com, neste caso, uma carne. É surpreendente, eu já o fiz e fiquei veras impressionado, porque é uma coisa fora da caixa e eu estou aqui também só para desafiar-vos um pouco. Bem, meus amigos, não querendo me alongar, muito obrigado pelo vosso tempo. Mais uma vez agradeço ao Voigt pelo convite e espero que tenham gostado. E saúde, stay at home, fiquem bem, muito obrigado.